Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, e com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da Palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio, hoje, sábado, dia 21/9/2024, nós vamos estar caminhando com Jesus, e Jesus nos pede para que nós deixemos o nosso ego, nos levantemos e seguimos a Jesus. E nós vamos estar com o salmista do Salmo 18. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Então Deus é o Deus do céu e da terra, que criou o céu e a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. É a presença do Deus vivo que nos levanta para que nós possamos deixar o nosso ego e seguir a Jesus. Esse Deus sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, sabe também todos os pedidos que estão contidos nos nossos corações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesse sábado nós vamos pedir ao Senhor perdão por não nos levantarmos e deixarmos o nosso ego, continuarmos com o nosso ego, e não seguirmos Jesus. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração enquanto terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleça para que nós possamos deixar o nosso ego e seguir a Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. As leituras desse sábado estão em Efésios capítulo 1, 4, versículo de 1 a 7, depois o versículo de 11 a 13, o Salmo é o 18, e o Evangelho está em Mateus capítulo 9, de 9 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os pecadores de impostos e pecadores? Jesus viu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho que hoje a igreja reverencia São Mateus, chamado também de Levi, era cobrador de impostos. Estava, portanto, a serviço ao Império Romano. Razão porque era mal visto e desprezado pelos doutores da lei e pelos fariseus. No entanto, enquanto exercia a sua profissão, Jesus chamou: siga-me. E a adesão de Mateus foi levantar e seguir a Jesus, deixar todo o seu passado, deixar todo o seu ego, o seu eu, e seguir a Jesus. É o que o apóstolo Paulo aqui nos avisa, nos ensina na comunidade de Efésios. Ele diz: aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também é uma só a esperança a qual fosse chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Então é um Deus que criou o céu e a terra, que Ele nos levanta através de nosso Senhor Jesus Cristo para deixarmos o nosso eu, o nosso ego e seguir a Jesus. O salmista do Salmo 18 vem nos dizer: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite essa mensagem, à noite publica essa notícia.
Então, em todos os cantos, em toda circunstância, em todos os lugares, nós temos que nos levantar, deixar nosso eu, deixar nosso ego e seguir a Jesus. E aqui no Evangelho, o Evangelho, porém, é o Evangelho do Reino dos Céus. Mateus não fala Reino de Deus, mas é o Reino dos Céus, como judeu, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. Evangelho, então, do Sermão da Montanha e da Igreja, o respeito ao apostolado de Mateus e da circunstância de sua morte ou martírio, não temos comprovações suficientes e confiáveis. Então, nosso propósito, nosso objetivo é esse: levantar em nome de Jesus, deixar nosso eu, nosso ego e seguir a Jesus. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodigios e milagres em nome de Jesus. A todos que estão ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê discernimento e entendimento e possamos deixar nosso ego, levantar e seguir a Jesus. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém? Amém.